Em primeiro lugar, ministro, eu também tive como primeira profissão a música, como baterista que fui profissionalmente durante vários anos da minha vida. E meu irmão é músico até hoje e vive da música, né? Na banda Roupa Nova, Ricardo Fegali. E eu sei bem o que é ser do palco, o que é estar atrás do palco, o que é o backstage, o que é a vida de músico por aí. E o seu sacrifício e as dificuldades que essa vida tem. E, para mim, a política não é profissão. Não é profissão. Minha profissão é ser médica. A política, para mim, é um estágio da luta, né? É um front de batalha da luta. Eu podia estar em qualquer outro lugar, com os valores que adquiri na minha formação partidária, na minha formação de vida. Essa audiência aqui, para mim, ela é muito simbólica, deputada Alice, porque eu acho que ela expressa uma opinião do que o Ministério pensa da cultura brasileira. Eu esperava, ministro, que, de fato, Vossa Senhoria trouxesse aqui projetos, opiniões e propostas sobre o que pensa fazer da cultura brasileira, pelo menos no âmbito da política pública. Eu, sinceramente, continuo sem saber o que Vossa Senhoria vai fazer da cultura no seu ministério, pela sua abordagem inicial. Pode ser que no debate surja alguma opinião. Mas me preocupou muito a sua exposição inicial, porque, sinceramente, esse Ministério da Cultura, quando ele existia, ele foi criado em 1985. E o seu ministro mais longevo nesse período foi Celso Furtado. Celso Furtado, naquele momento, já tinha a ideia de que a cultura ela tinha várias dimensões. E as principais eram a dimensão já econômica, por entender a arte como ofício e a sua integração com o desenvolvimento econômico do país. Já tinha uma dimensão social importante, uma dimensão criativa e cidadã. Essas dimensões determinam muito do desenvolvimento, até porque a cultura tem um peso importante no PIB brasileiro. E todos os gestores que entenderam isso, entenderam a importância do Estado interferindo na política cultural. E a Constituição brasileira também entendeu isso. Entendeu e valorizou a diversidade cultural brasileira, os valores, inclusive, indígenas, afro-brasileiros, étnicos. Entendeu a importância do Estado brasileiro. O Sistema Nacional de Cultura está no seu artigo 215, inclusive, Sistema Nacional de Cultura. E a cultura ela tem um arcabouço constitucional e tem um arcabouço infraconstitucional importante, por muito trabalho deste parlamento e de algumas gestões do Ministério da Cultura. E muitas leis a gente aprova aqui, muitas emendas constitucionais a gente já aprovou aqui. Isso tudo por entender que a intervenção do Estado é fundamental, não porque ele produza cultura, porque quem produz cultura é o povo, é a emoção, é a criatividade, é a nossa capacidade de elaborar criativamente as coisas. Mas o Estado tem que construir as estradas para que isso aconteça. Se o senhor não precisou da Lei Rouanet, muitos precisam. E isso é uma política pública. E é importante dizer que a Lei Rouanet não é apenas um incentivo. Isso é um erro. A Lei Rouanet é o Fundo Nacional de Cultura, é o incentivo pela isenção de imposto e é também o FICART. Então, assim, eu nunca precisei da Lei Rouanet. O Fundo Nacional de Cultura está na Lei Rouanet, ministro, que é o dinheiro discricionário que o Ministério usa. O problema é que o Ministério foi absolutamente desconstruído. A cultura ficou passeando pela esplanada. Não sabia para onde ia, ficou passeando na rua. Primeiro foi para a cidadania, depois foi parar no Ministério do Turismo. Errado, devia ter um ministério próprio, porque essa política é muito relevante para a economia, para a cidadania, para o desenvolvimento e para a criatividade popular. Eu sou autora da Lei Cultura Viva, a Lei 3.018 de 2014, que já teve neste Ministério 200 milhões de reais, só para estimular os pontos de cultura nesse país, que vão lá desde a aldeia indígena, o quilombola, até todas as cidades brasileiras. 200 milhões de reais. E a primeira questão que fica para mim é, se esse Estado é laico, eu jamais mostraria o vídeo que Vossa Senhoria mostrou. Porque isso, de fato, é uma forma deturpada e desvirtuada de falar a potência do que esse país faz. Eu também teria, deputada Alice, pelo menos uns 1000 vídeos para mostrar aqui
nesse momento, do que a cultura brasileira consegue produzir. De cinema, de teatro, de música, de show, dentro das escolas, pelo país inteiro. Pelo menos uns 1000 vídeos aqui, que acho que cada deputado aqui teria para mostrar do que se faz. Mas, nesse momento, eu tenho já uma primeira pergunta. Como lidar com o orçamento que Vossa Senhoria tem? Eu diria, o senhor está preocupado com o patrimônio, eu lhe digo, o IPHAN caiu de 208 milhões para 50. 50 milhões para esse país. Esse é o orçamento do governo Jair Bolsonaro para o IPHAN. Do IBRAM caiu de 56 para 48. A Funarte, a Fundação das Artes, caiu de 40 para 18. Fundação Palmares tem 2,7 milhões, é o que eu tenho oficial aqui. A Casa Rui Barbosa, de 334 milhões para 1,2 milhões. Fundo Setorial do Audiovisual, de 619 para 364. E o fomento à cultura, que é o papel, que é o orçamento discricionário que Vossa Senhoria tem, de 160 milhões para 22. Como fazer a cultura acontecer com 22 milhões para o Brasil? Isso é valorizar a cultura, deputado Gilberto? Isso é dar recurso para a cultura brasileira, para essa diversidade rica do Brasil? Por isso a Lei Aldir Blanc foi tão fundamental, 3 bi em 2020. Agora a gente está tentando a Lei Aldir Blanc 2 para fazer com que a cultura brasileira, de fato, tenha recurso perene para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura. Então, a primeira pergunta é, qual é o orçamento real para a cultura que Vossa Senhoria pensa em trabalhar dentro do governo e trazer para esse Congresso? Segundo, qual é a perspectiva para fazer o Sistema Nacional de Cultura acontecer? O que é que o governo pensa do próximo Plano Nacional de Cultura? Há alguma conferência de cultura pensada para democratizar, para ouvir a sociedade, para pensar em construir? Os pontos de cultura, que já tiveram 200 milhões, sabe quanto tem agora? 1,8 milhões para o Brasil inteiro. 1,8 milhão, para falar direito, né? Conselho Nacional de Política Cultural, vai ter alguma reunião? É a pergunta que faço. Alguma? Esse era o Conselho Deliberativo. Não tem nada. A Lei Rouanet, a chamada Lei Rouanet, já passou por aqui, projeto da deputada Alice, ficou 7 anos aqui, nós discutimos como descentralizar para que os recursos possam ir para o Brasil inteiro. A CPI sobre a Lei Rouanet foi feita aqui. Sabe quantas fraudes nós encontramos? Nenhuma. Quem era oposição ao governo na época não encontrou nenhuma fraude na Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão foi feita para achar os erros da gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira, não encontrou nenhuma. E é o deputado do PSDB relator que fez um belíssimo projeto junto conosco e que nós queremos fazer tramitar aqui para mudar a Lei Rouanet para melhor, para construir uma lei melhor. Não se encontrou fraude nenhuma. Então, a lei está aqui, nós queremos votar. E quanto à Fundação Palmares, eu queria dizer o seguinte, eu digo com muita franqueza, e talvez esse seja o meu defeito, talvez a minha melhor qualidade. O senhor Sérgio Camargo, pelo racismo que comete, essa lei é inafiançável, devia já ter sido punido há muito tempo. Ele não poderia jamais ser o presidente da Fundação Palmares. Se nós levamos a lei a sério, se não fosse por injúria racial, deveria estar preso. Essa é a minha opinião. Porque o número de crimes por racismo que ele já cometeu é imenso. Em respeito à deputada Benedita da Silva, eu diria, a deputada Benedita é a primeira senadora negra da história da República. O retrato dela foi tirado da parede da Fundação Palmares. Ela não estava da parede porque é do Partido dos Trabalhadores. Ela estava pela condição de homenagem que recebeu por ser a primeira senadora negra da República. E o retrato dela foi tirado da parede da Fundação Palmares, junto com outros tantos que estavam lá homenageados. Então, são coisas que são ditas pelo senhor Sérgio Camargo e que são realizadas por ele, por comando dele, que são crimes de racismo. Ele não poderia jamais ser o presidente da Fundação Palmares. E o que nós vimos lá na diligência nos chocou muito. Livros do acadêmico Clóvis Moura dentro de uma caixa desde novembro. Desde novembro, sem condições de temperatura, de iluminação, de nada. Né, um livreto que nós recebemos completamente ideologizado. Então, são coisas que nos chocam muito, né, porque não tem a amplitude que o Estado deveria ter
para ter uma fundação e uma estrutura do Estado brasileiro para organizar. Eu espero, ministro, como músico que Vossa Senhoria é, que tem a sensibilidade da arte correndo aí na sua essência, no seu DNA, que Vossa Senhoria tenha mais sensibilidade, tenha mais abertura no seu universo emocional e de consciência, e que nós possamos, de fato, construir um debate aberto, harmônico, e que, na sua missão de dirigir a cultura brasileira, todas essas questões aqui possam ser reconstruídas e que as leis que ajudam a cultura possam ter o apoio de Vossa Senhoria dentro desse governo, que é muito difícil. Muito obrigada. Obrigada, deputada Jandira. Eu ouvi atentamente aqui e eu quero dizer que eu concordo com a deputada Jandira com que o orçamento da cultura é muito aquém do que realmente precisa. E eu acho que nós temos muito ponto de convergência, Jandira. Eu vou até um dia trazer a sanfona, você vai arrumar uma zabumba, uma bateria, um cara que toca o triângulo, a gente vai fazer um som aqui. Entendeu? E eu quero dizer também que esse vídeo que eu mostrei, em nenhum momento eu disse que isso era a regra. Que pareceu que a senhora quis dizer que eu tinha dito que isso era a regra da cultura. Não. Eu mostrei isso daí como uma coisa absurda que era feito com dinheiro público. Com dinheiro privado, eu continuo, faço o que quiser, urre. Mas com dinheiro público, quando tem criança que não tem um instrumento musical... Eu mostrei que não era público aquele recurso, não? Não, mas ele sai do imposto, ele é do imposto. Ele pode não ter vindo do governo federal, ele pode ter vindo do governo estadual, como foi. Ele pode ter uma isenção de imposto, o governo deixa de arrecadar, deputada. Renúncia fiscal, entendeu? Mas isso daí, vamos fazer para outro debate, senão a gente não vai construir nada aqui. Eu quero dizer que nós precisamos devolver a cultura para o homem comum. Eu quero dizer também que o Brasil, eu tenho justamente total noção da riqueza cultural que é o nosso país. Nós temos o Tiamamé no Rio Grande do Sul, a vaneira, vamos subindo mais, nós vamos ter a catira, o axé, o samba, o sertanejo raiz, o sertanejo universitário, você tem o pagode, você tem o forró, você tem o forró universitário, você tem o shot, chachado, baião, galope, você tem, enfim, o frevo, né? Você tem o Brasil é um caldeirão cultural, fora a cultura indígena. Eu concordo totalmente com a senhora. Nós precisamos sim estimular a cultura indígena. Até, eu fui agora numa aldeia indígena na Amazônia, o diapasão deles, o ritmo deles é sensacional, porque não é o padrão que o mundo segue. É um caldeirão de coisas novas. Então, isso sim tem que ser fomentado. A senhora foi muito feliz, como disse. A cultura afro, sim, claro. Com certeza. Não tenho dúvida, em nenhum momento eu disse que não devia, e digo mais. Temos projetos que merecem ser louvados, sim. Mas também, deputada, não são a regra, infelizmente. Eu vou deixar para o André falar mais sobre os projetos que foram questionados aqui, sobre os orçamentos. Mas quero também dizer à senhora que nós estamos sim entregando, nós não estamos abandonando os imóveis históricos do Brasil. Desde que eu assumi o ministério, nós vamos entregando mais de 50. Temos 86. Coisas que eram monumentos ao descaso. Só nos últimos 20 dias eu entreguei 8. O deputado Túlio Gadelha está aqui. O senhor conhece a Igreja da Conceição dos Militares em Recife? Já foi lá depois que foi feita a reforma pelo IFAM? Vá. Que talvez o senhor mude a percepção do que esse governo está fazendo pela cultura do nosso país. Cultura perene. Porque a partir de um momento que uma igreja, um monumento, um equipamento histórico, religioso, cultural, ele fica aberto para a população, ele se transforma em fonte de emprego e renda para quem está no seu entorno.
Como eu fui agora, segunda-feira passada, em Itaparica, quando nós entregamos 2 igrejas que estavam há 8 anos fechadas, paradas. Depois nós fomos em Maragogipe, entregamos, mais uma igreja que estava parada. E foi unânime. Estava lá todas as ideologias aplaudindo a devolução daquele monumento para a sociedade. Então, hoje, nós priorizamos esse tipo de coisa. O nosso planejamento é justamente em cima dessas prioridades. Sem esquecer as crianças, o estímulo ao talento. Qual é o estímulo que o compositor tem hoje no nosso país? Eu vou fazer uma pergunta aqui aos senhores. Todos os senhores têm plano de milhagem, não tem? Quero saber quantas milhas eu tenho. Está aqui. Tantas mil milhas. Eu tive com a diretora do ECAD, há 15 dias atrás. Conversei, uma conversa linda, não sei o quê, foi lá, vem cá. Quando foi no meio da conversa, eu puxei a relação de minhas músicas. Ela ficou assim. Doutora, abra aí o seu aplicativo agora e coloque meu CPF e veja quanto eu tenho para receber do ECAD. O que é que eu tenho do ECAD? Quais são minhas músicas? Ela gaguejou. Não, nós estamos construindo isso, mas, minha senhora, nós estamos em 2021. A senhora vem me dizer que ainda está construindo um acesso e transparência ao compositor brasileiro? Isso tem que ser mudado. Isso tem que ser debatido aqui, deputada. E eu conto com a senhora para isso. Eu conto com a senhora também, Alice. Porque o compositor, ele sofre na pele também. Isso é quase que uma unanimidade. Quase.